Olá, na aula de hoje, mais uma vez falando sobre o SAEB, vamos trabalhar o descritor 12, resolver problema envolvendo cálculo de área de figuras planas. Mais uma vez vamos utilizar as imagens da aula anterior, né? A gente tem aqui as nossas poças de água, nossa lagoa. E na aula anterior a gente falou sobre o perímetro, né? Que é a borda, que é o contorno, né? São essas linhas que vocês estão vendo nessas figuras aí, né? A borda das figuras, o contorno. Hoje, para falar de área, a gente vai falar da região interna a essas bordas, região interna dessas figuras, tá? A superfície delas. Tudo bem? Então, tudo isso que eu estou marcando aqui são as áreas dessas figuras. Gente, e como é que a gente vai definir áreas? A área de uma figura é a menor região, é a menor superfície na menor região limitada pelo seu contorno, tá? Então a área vai ser a menor superfície limitada pelo contorno de uma figura. Em outras palavras, vai ser a região interna àquela figura. Vamos pegar aqui mais uma vez a imagem daquele terreno, ó. E se você ver, aqui tem informação que a gente não comentou na aula anterior. O terreno é 6HA. Esse HA significa hectares. Esse terreno é um terreno de 6 hectares. E essa informação o vendedor colocou na propaganda dele, né? Ele está vendendo um terreno de 6 hectares. Mas como saber que um terreno tem 6 hectares? Ora, gente, vamos aqui logo de forma direta. Lembrar que para calcular a área de um retângulo, eu vou pegar um lado e multiplicar pelo outro. A gente pode até chamar de base e altura, algumas fórmulas chamam de base e altura, mas na prática é um lado vezes o outro. Se um lado mede 100 e outro lado mede 600, então a área desse terreno, A de área, tá? Vou botar o T aqui de terreno, a área vai ser 100 vezes 600. E aí 100 vezes 600 pode fazer só 1 vezes 6, que dá 6, e repetir os 4 zeros. Vai dar 60 mil metros quadrados. Gente, 1 hectare, ele mede 10 mil metros quadrados. Então, por que esse terreno tem 6 hectares? Esse terreno tem 6 hectares porque ele tem 6 vezes 10 mil, que vai dar 60 mil metros quadrados. Ok? Aqui também a nossa outra imagem, né? Aquele terreno irregular. E esse terreno irregular também a gente não tem fórmulas para calcular a área dele, uma fórmula direta, uma fórmula específica. A fórmula que a gente tem é para quadrados, triângulos, retângulos, trapézios, losangos, círculos e pedaços do círculo, que a gente pode chamar de setores circulares, segmentos circulares e coroas circulares, tá? Mas um terreno irregular como esse, para calcular essa área dele aqui que a gente está vendo, né, não tem uma fórmula específica. A gente pode, no máximo, pegar esse terreno e dividir em várias formas que a gente conhece. Por exemplo, eu poderia ligar aqui, né, ligar reto, e fazer aqui, perceber que isso aqui é um triângulo. E aí a gente poderia calcular essa área como se fosse a área de um triângulo. Ok? A gente poderia também tentar ligar aqui e formar outro triângulo, calcular a área desse triângulo, e assim a gente vai dividindo um terreno irregular em pedaços de figuras que a gente conhece para calcular a fórmula dessas figuras, tá? Pedaços de... para transformar essa área em figuras que a gente já conheça a fórmula para poder calcular. Então, bora lá. Mais uma vez aqui, né, a gente tem o nosso retângulo. E aí, usando a mesma imagem da aula anterior, a gente tem um perímetro do retângulo. E o que seria a área? Seria toda essa região interna, tá? Se eu quisesse ir preenchendo ele por quadradinhos, eu iria sair preenchendo assim, ó, com vários quadradinhos até preencher todo o retângulo. Então eu falo que eu preenchi toda a área dele, tá? Se você ficar atento, nessa primeira linha,
nós temos 4 mais 4 mais 2, nós temos 10 quadradinhos. E na altura, nós temos 5 quadradinhos. Tá? Então é meio que a quantidade de quadradinhos que cabem dentro desse retângulo seria 10 vezes 5. Daria 50 quadradinhos. Tá? Por isso que a gente fala que a área de um retângulo é um lado vezes o outro, baseado nessa ideia dos quadradinhos. A gente tem aqui um triângulo, certo? E a área do triângulo vai ser a sua região interna, essa região laranja. Lembrando que o perímetro também faz parte da área, viu? O perímetro também conta para a figura. A borda faz parte da figura, tá? O nosso pentágono, tá? Também ali a sua área, super tranquilo. Aproveitando essa imagem aqui, imagem de uma sala, certo? Se você perceber, a sala está toda revertida por cerâmicas, azulejos, né? Por figuras, por pedaços quadrangulares, retangulares. Gente, vamos olhar aqui para essa parede. Ó. Um pedreiro, ele vai pensar, quantos azulejos eu vou ter que colocar nessa parede? Qual a melhor forma de fazer isso? O pedreiro ele pode contar, vamos imaginar esse pedaço, né? Ó, essa parede, nesse contorno que eu estou fazendo aqui para vocês. Tá? Quantos azulejos vão caber nessa parede? O pedreiro vai precisar de quantos azulejos para preencher essa parede? A gente pode contar, ó, vai pegar um aqui, 2, 3, 4, 5. 5 aqui. Um lá em cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa parede, ela tem 5 azulejos em cada linha. 5, 5, 5, 5, 5, 5. E ela tem um total de 6 linhas. Então, essa parede, ela vai precisar de um total de 6 vezes 5 azulejos, ou seja, 30 azulejos. Tá, gente? Então, a área ajuda muito em relação à construção civil, tá? Em relação à engenharia, né? Construção de casas. Vamos olhar agora para esse piso aqui. Eu vou marcar esse pedaço do piso aqui que eu estou marcando para vocês, tá? Quantos azulejos teriam aqui? Né? Vamos marcar ele aqui todinho, sendo limitado por essas cerâmicas mais escuras. Ó. Quantos azulejos ele teria aqui se a gente completasse essa figura? Vamos contar. Aqui eu tenho só a cerâmica branca, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para lá, em cada linha, eu vou ter quantas cerâmicas? Eu tenho uma já aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conseguem perceber que são 7? Ah, então aqui, nesse pedaço, eu tenho 10 vezes 7 cerâmicas. 10 vezes 7 dá 70. Então aqui eu vou precisar de 70 cerâmicas. Então é meio que assim que um pedreiro ele sabe quantas cerâmicas vai ser preciso utilizar para revertir um piso, revertir uma parede, até mesmo um teto, né? A gente tem aqui o teto também com placas de, acho que é PVC, isso, até mesmo de gesso. Então, para preencher o teto, a pessoa que vai colocar lá, né, os azulejos, olha, as placas de PVC, ou até mesmo de gesso no teto, ele precisa também saber um pouco sobre área. Tá, gente? Vamos agora para as fórmulas. Peguei aqui um mapa mental desse site, tá? E aí ele fala um pouco sobre o perímetro, né? A diferença entre perímetro e área. Nossa ideia é diferente. Aqui ele fala que área é o tamanho, certo? Eu acharia melhor usar a palavra como superfície, ao invés de tamanho ser superfície, tá? Superfície é toda a região aqui, né? Que é a mesma ideia de área. E vamos para as fórmulas, gente. Área de um quadrado de lado L, né? Lado L por L
por L, porque o quadrado tem os 4 lados iguais. Então a área de um quadrado é lado vezes lado. E fica L ao quadrado, tá? Sei que é um L, parece um I, mas é um L. L minúsculo, tá? No retângulo, gente, é a mesma ideia. Acabamos de ver ali nas imagens anteriores. É a mesma ideia do quadrado. O retângulo tem lado B e lado H. Então a área do retângulo é B vezes H, ou seja, um lado vezes o outro. Tanto o retângulo quanto quadrados eles vão ter a área calculada da mesma forma. Até porque todo quadrado é um retângulo, né? Então a forma de calcular a área é a mesma, tá? O lado vezes o outro. A área do triângulo, o triângulo vai ter sua base, né, e sua altura, assim como o retângulo também tem sua base e sua altura. Usam B de base, H de altura, gente, é por causa do inglês, tá? A altura em inglês é height, né? Então aqui eles usam H ao invés de A. Mas aí é só notação isso. O que importa é você saber a medida dos dois lados. Então aqui nós temos no triângulo, nós vamos precisar da sua base, que é o B, e da sua altura, né? Que a questão aqui está passando aqui por dentro, ó, que é o H, tá? Deixa eu mudar aqui a cor para ficar melhor para vocês. Aqui, ó, esse é o H, a altura do triângulo, tá? Que eles chamam de H, colocar aqui fora. Então, para calcular a área do triângulo, é esse B vezes H igual ao retângulo. Tá vendo como é igual ao retângulo? Só que tem dividido por 2. É o base vezes a altura dividido por 2. Esse 1 não importa, porque multiplicar por 1 não importa. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, é como se fosse o retângulo dividido por 2. E vamos entender por que é dividido por 2. Se você observar, um triângulo é metade do retângulo. Eu posso pegar o retângulo e dividir ao meio. Por isso que a área do triângulo é metade da área do retângulo. Porque dentro de um retângulo cabem 2 triângulos. Ou o triângulo é metade do retângulo. Tá? Só por isso, gente. Então, basicamente, vamos até voltar aqui para a nossa imagem anterior. Para calcular a área de retângulo, só lembrar dos azulejos. Eu conto quantos azulejos eu tenho na linha, quantos eu tenho na coluna. Eu estou pegando a medida dos dois lados, né? É como se fosse a base e a altura. E aí multiplica. Certo? Foi o que a gente viu aqui. Então, para calcular a área de quadrado é do mesmo jeito. Lado vezes lado. A área de retângulo também lado vezes lado. A área do triângulo, só lembrar que no retângulo cabem 2 triângulos, ou seja, o triângulo é metade do retângulo, então a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Aqui a gente tem um paralelogramo, essa figura aqui é um paralelogramo. Como é que calcula a área do paralelogramo? É a mesma coisa do retângulo, ó. É base vezes a altura também. Ele vai ter a sua base, tá? E vai ter a sua altura. Vamos entender por que é base vezes a altura. Olha esse triângulo aqui. Eu vou recortar ele, tá? Recortei ele e vou colocar ele aqui agora, ó, para vocês. Pronto, gente. Montou um retângulo. Retângulo de base e altura. Então a área do paralelogramo é a mesma coisa que a área desse retângulo aqui. É base vezes a altura. Ok? Que agora a gente tem um losango. A área do losango é diagonal maior, que essa é a diagonal maior, vocês estão vendo aqui, tá? Diagonal maior vezes a diagonal menor, que é essa, diagonal menor na vertical, tá? Então vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tudo bem? Trapézio, uma figura que nem aparece tanto, né? Losango e trapézio já não aparecem tanto nas questões, mas se aparecer a gente precisa saber das fórmulas. Trapézio vai ser a base maior, a gente tem aqui a base maior, a base menor lá em cima, ó, base menor, vezes a altura aqui do lado, e tudo isso dividido por 2. Lembra de ter que somar a base maior com a menor, porque está entre parênteses, primeiro soma, depois multiplica pelo H e aí divide por 2.
tá? Dependendo da questão, você pode sair simplificando esses cálculos para ficar tudo mais rápido. Aqui agora a gente tem um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Os três lados são iguais, tá? Ele tem a medida dos três lados iguais. E agora a figura, né, o mapa mental, trouxe a altura desse triângulo equilátero e chamou de A, não chamou de H. Ok? Então, como é que você vai calcular a área desse triângulo equilátero? Você vai precisar saber apenas a medida do seu lado. Se você souber a medida do seu lado, a área do triângulo equilátero é esse lado, ó, ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Tá? Também é um triângulo que raramente aparece nas questões, mas se aparecer, tem que saber as fórmulas. A área é lembrar das fórmulas. Tá? Se não lembrar das fórmulas, às vezes você não consegue responder a questão. Como o que mais cai em área são quadrados, retângulos e triângulos, então, de certo modo, essas três são as mais fáceis de se aprender e de se lembrar. Então, né, tipo assim, um aluno, se cair uma questão fácil, tudo bem, é tranquilo ele fazer de boa. Agora, se cair uma questão sobre triângulo equilátero, sobre trapézio, certo? Ou sobre losango, você vai ter que lembrar dessas fórmulas. E também, tirando quadrado, retângulo e triângulo, o que é que mais cai? Círculo. Círculo, tá? O círculo, que é a região interna limitada por uma circunferência, lembra na aula passada, a circunferência é a borda, né? Ó, circunferência é o perímetro, é a borda. E tudo que está dentro dessa borda é o círculo, incluindo também a borda. Então, o círculo tem área, e a área do círculo, acho que todos vocês já viram, é o famoso πr ao quadrado, tá? Vou precisar saber mais uma vez apenas o raio. Lembrando que na aula passada a gente viu o comprimento da circunferência, que era 2πr. Esse é o comprimento da circunferência. E para a área, esse 2 para de multiplicar, né? E vai ficar elevado ao quadrado. O 2πr vai virar πr ao quadrado. Ok, gente? Então, mais uma vez, para o círculo, eu preciso saber apenas a medida do seu raio. E agora, né, só para a gente observar algumas formas de cálculo de áreas, o mapa mental traz isso aqui, ó, para a gente. Ó. Tá? A gente pode ter um cálculo direto, de forma direta, que é usando realmente a área do triângulo. Ah, aqui eu tenho um triângulo, como é calcular a área desse triângulo? Ah, eu posso usar a fórmula aqui se for um triângulo equilátero. Posso usar essa fórmula se for um triângulo onde eu conheço sua base e sua altura. Ok? A gente pode calcular por partição, por partir a figura, certo? Se eu tiver uma figura nesse formato, eu posso pegar ela e partir aqui, ó. Embaixo eu vou ter um retângulo, em cima aparentemente eu vou ter um quadrado. Então posso calcular a área do retângulo separado, depois a do quadrado e juntar as duas. Tá vendo? Ó? A área do quadrado mais a área do retângulo. Eu também posso fazer por exclusão. O que é exclusão? É excluir, é tirar. Nessa imagem, se eu quiser apenas a região amarela, a área da região amarela, eu vou ter inicialmente um quadrado, e desse quadrado eu vou estar tirando o círculo. Por isso que a área amarela é a área do quadrado menos a área do círculo. Ok? Então essas são formas da gente poder estar fazendo cálculos de áreas. E como calcular a área de uma figura, né? Ó, a gente vai começar logo por essa imagem, que é a mesma imagem da aula anterior. A gente pode usar esse método aqui para fazer por partição. Aqui. A gente pode partir aqui, como a gente acabou de ver no mapa mental, né? Se a gente partir aqui, vamos ter um retângulo embaixo, retângulo de dimensões 12 por 4,5. E a área desse retângulo vai ser lado vezes lado, 12 vezes 4,5. Se quiser fazer o cálculo, você pode fazer. 12 vezes 4,5, certo? Você pode fazer esquecendo a vírgula, né? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, 8 mais 1, 9. E aí, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 4 dá 4. Somando todo mundo, baixa 0. 9 mais 5, 14 vai 1. E 1 mais 4 dá 5. Agora você vai pegar
a vírgula e vai voltar uma casa decimal, porque o 5 está após a vírgula. Isso aqui vai dar 54, tá, gente? Ó, como vocês estão vendo aí. Ok? Apagar aqui. E agora a gente vai ter o quadrado. Como é que vamos calcular a área do quadrado? Esse quadrado, gente, ele tem lados 4,5 por 4,5, como vocês estão vendo aí. Então a área do quadrado é lado vezes lado também, igual ao retângulo. Então é 4,5 vezes 4,5. Se você também fizer o cálculo lá, você vai encontrar 20,25, tá? Você pode até fazer 45 vezes 45, que aí vai dar, lá no final, 2025. E aí, como tem duas vírgulas aqui, ó, então vou ter que ter dois números à direita da vírgula, então vai dar 20,25, tá? Você pode até treinar esse cálculozinho depois. E a área da figura, como a gente viu no mapa mental ao lado, a área dessa figura vai ser a área do retângulo mais a área do quadrado, tá? A área do retângulo mais a área do quadrado. O retângulo deu 54, o quadrado deu 20,25, juntando os dois, 74,25 vai ser a área dessa figura. E no final você pode colocar a unidade de medida, que é metros quadrados, tá? Por que são metros quadrados? Porque eu estou multiplicando dimensões em metros. Então aqui fica metro vezes metro, que no final acaba ficando metro ao quadrado. Próxima, mais uma vez a nossa figura, né, da aula anterior de perímetros. Então a figura que vocês estão habituados com ela. E o que a gente vai ver aqui, gente? Ó, vamos observar primeiro o retângulo maior. Lembra que na aula anterior a gente deu essa dica para vocês, de observar o retângulo maior? Então tá aqui o retângulo maior. Retângulo de dimensões que medem 11 por 7. Lembra que isso aqui mede 7 metros? Então esse é o retângulo que nós temos, de dimensão 11 por 7. E aí, o que acontece? Para gerar toda essa figura aqui que nós temos, que é a figura original, o que foi que eu retirei desse meu retângulo? Eu tirei esse quadrado e esse quadrado, tá? Eu tirei um quadrado que mede 4 por 4. Então vamos, né, tá aqui ele, o quadrado. E também tirei um retângulo que mede 2 por 2. Lembra que esse retângulo aqui mede 2 por 2. Desculpa, esse quadrado, né? Esse quadrado mede 2 por 2, tá? Então agora, gente, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a área desse retângulo. A área do retângulo, R de retângulo, vai ser 11 vezes 7, que isso vai dar 77 metros quadrados. A área desse quadrado aqui, do quadrado maior que nós temos, ele vai ser, a área desse quadrado, gente, é 4 vezes 4, lado vezes lado, que vai dar 16 metros quadrados. A área desse quadrado menor, chamar aqui de quadrado 1, e a área aqui do quadrado 2, é lado vezes lado, 2 vezes 2, que dá 4 metros quadrados. Opa! Então a área da figura, lembrando, né? Nossa figura aqui que a gente tem, essa região aqui, é o retângulo menos os dois quadrados. Então vai ser a área do retângulo menos a área do quadrado 1 menos a área do quadrado 2. Ok? Então o que nós vamos ter aqui agora? A área do retângulo é 77, quadrado 1 é 16, quadrado 2 é 4. Então fica 77 menos 16 menos 4. E se eu vou ter que tirar 16 e ter que tirar 4, então eu vou ter que tirar 20, porque 16 mais 4 dá 20. Então 77 menos 20 vai dar 57, mais uma vez, 57 metros quadrados. Ok? E a nossa terceira figura também, igual à terceira figura da aula anterior, temos aqui, ó, um retângulo e um triângulo. Ok? E a gente viu na aula anterior que as dimensões desse triângulo, né, sua base e sua altura, medem 3 e 4. Sua base mede 4, sua altura mede 3. Tá? E o retângulo tem dimensões 8 por 3. Tá, gente? Tem dimensões 8 por 3. Vamos calcular aqui agora a área do retângulo. 8 por 3. Então a área do retângulo é 8 vezes 3, que dá 24. 24 metros quadrados. E a área do nosso triângulo, só lembrando, a fórmula da área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então a área desse triângulo, deixa eu fazer aqui para vocês.
a área do triângulo vai ser a base, que é 4, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. 4 vezes 3 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6 metros quadrados, tá? E aí a área da figura vai ser o retângulo mais o triângulo. Retângulo deu 24, triângulo deu 6, 24 mais 6 vai dar igual a 30 metros quadrados a área da nossa figura, certo? Retângulo 24 mais o triângulo 6, 24 mais 6, 30 metros quadrados. E para finalizar, gente, a área do círculo. Só lembrando, né? Fórmula da área do círculo, a gente tem aqui a nossa circunferência e o raio dele é 8. Então, para calcular o círculo, precisa saber apenas do raio. Então, vai ser π vezes r ao quadrado. Então, a área desse círculo, a área do círculo, vai ser π vezes o raio, que é 8, ao quadrado. E 8 ao quadrado, gente, é 8 vezes 8, que dá 64. Então isso aqui é π vezes 64, ou, como vai aparecer nas opções por aí, 64π centímetros, né? Porque o raio aqui está em centímetros quadrados, ok? Se o raio fosse 5, então seria π vezes 5 ao quadrado, e 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25, então seria 25π, tá? E assim por diante, gente. A área do círculo é super tranquila. E se a questão mandar trocar o π por 3,14? Então a área do círculo seria o quê? Você já calculou ela, já sabe que ela é 64π, então ela vai ser 64 vezes 3,14, tá? E aí você iria fazer esse cálculo, 64 vezes 3,14, queria dar-lhe aproximadamente uns 200, tá? Uns 200 metros quadrados, 200 centímetros quadrados aproximadamente, ok? Mas raramente as questões pedem para trocar o π por 3,14, gente, porque sabem que esse cálculo é um pouco mais demorado, você está fazendo esse cálculo, né, fazendo o cálculo lá no papel na hora, é um pouco mais demorado, tá? Mas também não impede que a questão peça. Tudo bem? Então é isso, gente, tá? Agora a próxima aula de exercícios para vocês. Obrigado e até a próxima.